E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer um raio-x completo do RZAG11, um dos fiagros mais comentados do mercado. Vamos mergulhar no relatório de janeiro para entender o que está acontecendo com o fundo, qual estratégia e, claro, como foi o desempenho. Sabe, todo mundo fala que o agro é o motor do Brasil. Mas como uma pessoa comum pode investir nisso de verdade, lá na ponta, financiando o produtor? A resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome, e é um tipo bem específico de fundo. E aí que entram os fiagros. Pensa assim, eles são como um grande condomínio de investidores que juntam grana para financiar toda a cadeia do agronegócio, sabe? Desde a fazenda até a logística. E é exatamente nesse universo que o RZAG11 navega. Então, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, esse tal de RZAG11? Olha só, aqui a gente tem o RG do fundo. O objetivo é bem claro, botar dinheiro para trabalhar no agronegócio brasileiro. E a estratégia tem um ponto que chama muita atenção, que é a tal da originação própria. O que é isso? Basicamente, a própria RZA vai atrás, negocia e monta as operações de crédito. Eles não ficam só esperando a oportunidade aparecer. Aí tem o ticker, RZAG11, as taxas que todo mundo precisa ficar de olho. E um detalhe importante, ele é para investidor geral, não só para qualificado. Beleza, já entendemos quem é o fundo, mas e os números? O que realmente aconteceu em janeiro? Vamos dar uma olhada no painel de controle do RZAG11. E vamos começar com o que mais interessa, né? O dividendo. Em janeiro, pingou na conta dos cotistas 12 centavos por cota. Tá, mas 12 centavos é muito ou é pouco? Se a gente analisar isso, estamos falando de um dividend yield de 19,70%. É um número bem forte, que mostra o potencial de retorno que o fundo gerou nesse mês. E o fundo não está sozinho nessa, não. São quase 81 mil investidores. Isso dá uma noção do tamanho e da relevância que o RZAG11 tem hoje no mercado. Agora um número um pouquinho mais técnico, mas super importante. O spread médio. O que quer dizer esse 4,94%? Pensa assim, é o prêmio, o lucro extra que a carteira do fundo está rendendo acima do CDI. Ou seja, é o CDI mais quase 5% ao ano. É aqui que a gestão mostra seu valor. Olha, essa tela aqui é fundamental para entender o momento do RZAG11. De um lado, o preço que ele está sendo negociado na bolsa, R$ 7,95. Do outro, o valor que ele realmente vale, o valor patrimonial, R$ 9,58. Ou seja, ele está sendo vendido com um belo desconto. Isso pode ser uma janela de oportunidade, claro, mas também pode ser um sinal de que o mercado está com o pé atrás. Mas claro, o fundo não vive numa bolha, né? O desempenho dele depende diretamente do que acontece lá no campo. Então, vamos dar uma olhada em como foi o mês para a soja, para o milho e para o algodão. Começando pela soja, e aqui a história é de dois mundos. No Brasil, com a expectativa de uma safra recorde, os preços internos caíram mais de 7%. É a lei da oferta e da procura. Só que, ao mesmo tempo, lá fora, na Bolsa de Chicago, o preço disparou mais de 15%. Uma loucura, né? O mercado interno e o externo indo em direções totalmente opostas. Agora o milho. Aqui a gente vê um verdadeiro efeito dominó. Como a colheita da soja atrasou, o plantio da segunda safra de milho, a safrinha, também atrasou. Isso já acende um alerta sobre a produção futura. Se você soma isso com a demanda interna que está forte e os estoques baixos, o resultado está aí, preço para cima com uma alta de mais de 3%. Já para o algodão, o vento soprou para baixo. O cenário foi de queda. Basicamente, tem muito algodão no mercado global, a China, que é uma compradora gigante, diminuiu o ritmo e o dólar mais forte atrapalhou as vendas dos Estados Unidos. O resultado foi simples. Os preços caíram, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Ok, então a gente já viu o cenário lá fora que está bem volátil. Agora a pergunta é, como a Risa monta a carteira do RZAG11 para encarar tudo isso? Vamos abrir o capô do fundo e ver o que tem dentro. De cara, a gente vê que a grande aposta é na soja. Somando a soja grão e a semente de soja, dá quase 65% da carteira. Isso é muito importante. Significa que o destino do fundo está muito ligado ao que acontece com a soja, né? É um ponto de atenção no quesito risco. Tá, mas e a segurança dessa grana toda? Qual é a garantia? E aqui vem um dos pontos mais fortes do fundo. Olha só, 92% das operações tem como garantia a própria terra do produtor. É uma garantia real, algo que dá muita robustez para a estratégia de crédito. E o fundo não está pensando no amanhã, está pensando no depois de amanhã. A grande maioria dos investimentos, mais de 80%, tem prazo para mais de 3 anos. Isso mostra que não é uma estratégia de giro rápido, de especulação. É um trabalho de financiamento de longo prazo.
Esses 3 números aqui são um belo resumo da ópera. Primeiro, o fundo está investindo 102% do patrimônio, ou seja, ele está um pouquinho alavancado para tentar turbinar os ganhos. Mas, claro, isso também aumenta o risco. Segundo, reforçando o que a gente já falou, quase 90% das operações foram criadas dentro de casa. E terceiro, tudo, 100% da carteira, é atrelado ao CDI. Essa tabela aqui é ouro, pessoal. Ela funciona como uma calculadora. Mostra de forma bem clara como o preço que se paga na cota impacta o seu rendimento futuro. Se alguém comprar a cota a 7,50, o retorno anualizado esperado é de quase 21%. Agora, se o preço subir para 8,50, esse retorno já cai para 18,32%. Ajuda muito a tomar uma decisão de entrada. Para a gente ir fechando, vamos ouvir o que a própria gestora, a Risa, tem a dizer. Qual é a visão deles para o futuro e o que eles estão fazendo agora? Essa frase, tirada direto do relatório, é um recado claro da gestão. Eles estão dizendo, olha, a gente sabe que a última safra foi difícil, mas fiquem tranquilos, estamos monitorando tudo e, até agora, a nossa carteira está zerada de atrasos ou calotes. É uma mensagem para passar segurança. E aqui um resumo das conquistas do mês. Eles conseguiram entregar um retorno de CDI mais 4,6%, o que é ótimo. Mantiveram os dividendos em dia e fizeram algo bem inteligente. Guardaram um pouquinho do lucro numa reserva de emergência para ajudar a manter os pagamentos estáveis lá na frente. E ainda receberam um pagamento adiantado de um devedor, o que é sempre um bom sinal. E a gente termina com uma provocação para pensar. A estratégia do RZA-G11, com esse foco em criar os próprios negócios e com garantias fortes em terra, parece muito sólida no papel. Mas a grande questão é, num agronegócio que a cada safra mostra como é imprevisível, será que esse modelo vai continuar entregando o equilíbrio ideal entre risco e retorno no longo prazo? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão e só o tempo vai poder responder. Valeu por acompanhar a gente nessa análise e até a próxima.